foi indicada uma quimioterapia para eu fazer antes da cirurgia. E logo após o tratamento, esse tumor desapareceu, esse câncer sumiu. Será que eu estou curado? Isso é o suficiente? Eu não precisaria mais operar? Então nesse vídeo eu quero abordar esse tema que vez ou outra aparece para nós. Não é o mais frequente nesses tratamentos que a gente chama de neoadjuvante, que são prévios a uma cirurgia, por exemplo, mas em algumas situações ele acontece e causa muitas vezes confusão no paciente. Por quê? Na maioria das vezes vai ser sim indicado a cirurgia e a pergunta que fica no ar é, tá, mas por que vai operar se aparentemente não tem mais nada ali? Então nesse vídeo eu vou tentar esmiuçar isso, explicar isso melhor para vocês entenderem, caso de repente essa seja uma situação que você esteja passando, de repente está fazendo um tratamento neoadjuvante, tem essa possibilidade. Então acho que esse vídeo pode ajudar nesse sentido. Então vem comigo. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou o Luciano, sou médico oncologista clínico. Eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir esse vídeo e compartilhar essa informação com mais pessoas. Isso me ajuda bastante, ajuda aqui o canal a crescer, a comunidade ficar cada vez maior, mas principalmente esse conteúdo chegar a mais pessoas, que é o intuito desse canal, levar informação de qualidade para pessoas que estão passando por essa situação, que têm muitas dúvidas com relação ao câncer, que é uma doença aí difícil, que ainda tem muitas nuances dentro do tratamento. Muitas pessoas nunca passaram por isso, nunca tiveram casos na família, então toda essa novidade ela causa muita ansiedade. E o conteúdo aqui do canal pode te ajudar, pode fazer uma diferença muito grande, por isso que eu peço esse apoio. Bom, então tive um diagnóstico de um câncer, eu posso usar alguns exemplos aqui, câncer de mama, vez ou outra isso acontece, câncer de estômago, por exemplo. E aí o médico disse que eu vou fazer quimioterapia antes para depois operar. Vamos supor que depois dessa quimioterapia foi feito os exames e não foi visto mais câncer. Não tem mais nada ali visível. Será que vai ter que operar? Pessoal, na maioria das vezes, sim, a gente tem que proceder com a cirurgia. Então, por que isso acontece? Eu tenho lá uma lesão de mama, um câncer, eu fiz uma quimioterapia, mesmo que desapareça e eu não vejo nada, eu não entendo isso como um tratamento curativo. Ou, pelo menos, eu não tenho base para dizer que esse tratamento foi curativo. E aí eu não quero dizer aqui que não teria como curar com isso. Talvez tenha, mas a gente ainda não sabe. Talvez teria que fazer um pouco mais de quimioterapia, enfim, mas a gente não tem embasamento, nós não temos estudos para isso. Então, mesmo quando a gente faz esse tratamento, o recomendado é proceder com a cirurgia após. Imagina o seguinte, que você faça, desapareceu e você não quer operar. Você corre o risco dessa doença voltar, justamente por a gente não ter essa questão antes, tem esse entendimento antes disso. Como que são feitos os tratamentos dentro da oncologia? Tudo isso é baseado em estudos. Então eu sei que eu faço quimioterapia e depois opero e eu tenho um percentual de taxa de cura. Eu tenho uma possibilidade ali que eu conheço. Ninguém ainda arriscou fazer a quimioterapia, esse tumor não estar mais ali, e observar. Perceba que para fazer esse estudo eu coloco muita gente em risco. Essas pessoas que não vão fazer o tratamento completo, visto que elas teriam a possibilidade de fazer uma cirurgia, muitas vezes um quadrante, uma cirurgia pequena numa mama, por exemplo. Ou, pegando outro exemplo, eu falei câncer de estômago, então eu fiz a quimioterapia, é uma situação bem mais rara em câncer de estômago. Mas se essa doença desapareceu, eu também não tenho um embasamento para dizer que eu não preciso operar, eu não tenho esse dado, então a gente não tem essa segurança. E nós como médicos temos que oferecer o melhor para o paciente, baseado em estudos, baseado naquilo que a gente sabe e que tem algum tipo de comprovação. Então esse que é um cuidado que a gente tem que ter nessas situações. Outros que eu posso citar, por exemplo, câncer de bexiga, eu já vi acontecer. Então o paciente tem um câncer de bexiga extenso, vem para fazer uma quimioterapia para depois operar. E aí o tumor sumiu nesse meio do caminho. Perceba, eu não completei esse tratamento. O tratamento planejado inicialmente era químio seguido de cirurgia. Agora existe um dado aí que é interessante. Quando eu faço o tratamento e esse tumor some, vamos dizer assim, ele é tratado e eu olho ali naquela peça da cirurgia e não tem nada, isso é um dado bom. Por quê? Quer dizer que esse tumor ele foi mais sensível ao tratamento. A gente entende que esse paciente ele parece ter uma chance maior de realmente estar curado, de estar resolvido.
O que também não quer dizer que uma pessoa que fez a quimio e esse tumor não sumiu, que ela não tenha chances. Eu até tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, sobre casos em que a quimioterapia não funcionou, ou mesmo que funcionou de forma parcial. Então imagina, voltando na situação do câncer de mama, você tem um tumor de 5 centímetros, eu fiz quimioterapia e na hora da cirurgia ele estava com 1 centímetro, isso foi ótimo, foi uma boa resposta. O melhor seria se ele tivesse sumido, isso seria uma boa resposta, eu entendo que esse tumor seria muito sensível ao tratamento. Mas veja, ele ter reduzido tudo isso também foi muito bom. Então é bom a gente ter esse entendimento e tentar tirar essas dúvidas, porque eu vejo que isso gera muito problema, às vezes, durante a consulta, muitas dúvidas, questionamentos, e às vezes é difícil o paciente entender isso. Tá, mas se eu fiz a quimio e sumiu o tumor, por que eu tenho que operar? Porque esse é o tratamento completo, esse ainda é o mais indicado. Existem situações em que a gente às vezes não faz, mas normalmente são tratamentos combinados com radioterapia. Então a gente tem, por exemplo, tratamento em algumas situações de câncer de cabeça e pescoço, essas lesões na garganta, que eu posso fazer químio com radioterapia e eu posso poupar uma cirurgia. Câncer de reto, hoje a gente faz um tratamento que é a neoadjuvância total, a gente pode fazer algumas situações que é a químio com a rádio, seguido daquela quimioterapia que vinha depois da cirurgia, e alguns pacientes podem ter essa resposta completa. Há protocolos em locais que são possíveis de eu acompanhar esse paciente sem operar. Mas isso tudo é muito novo também, a gente está conhecendo esse campo, precisam ser locais específicos que tenham acesso a bons exames com frequência, para eu acompanhar se esse paciente realmente não vai operar. Mas percebam que aqui tem um detalhe além da químio, teve uma radioterapia junto, é um tratamento mais potente. Então com quimioterapia sozinho, de novo, esse tumor pode desaparecer, talvez ele estaria até curado, mas eu não tenho parâmetro para dizer isso, nós não temos garantia nenhuma. Se o paciente chega e diz que não quer operar, por a doença não estar mais ali, é um risco que está se correndo. Em geral, vai ser recomendado o quê? Dar continuidade nesse tratamento, caso, claro, a proposta dele seja curativa. A proposta e a possibilidade desse tratamento seja curativo. Então é bom entender essas diferenças, porque muitas vezes vai acontecer. Então quando eu faço uma quimioterapia antes, eu posso ter um tumor que tem uma resposta completa, eu posso ter um câncer que tem uma resposta parcial, que é aquele que eu falei, por exemplo, tinha 5 centímetros e veio para 2 depois da quimio, isso é uma resposta parcial. Pode ter aquele que fica só estável, ele não cresceu, tá? Mas também não diminuiu. Isso não deixa de ser uma resposta, porque o câncer está o tempo todo crescendo, então a quimio foi capaz de estabilizar ele. E pode acontecer dele crescer mesmo com a quimioterapia, e aí tem também um conteúdo aqui no canal sobre isso. Eu vou tentar outras possibilidades, nós vamos tentar outras coisas. Talvez eu vou ter que mudar essa quimio, talvez eu vou ter que antecipar a cirurgia, utilizar um outro tipo de tratamento. Então nós temos possibilidades na prática. Então é muito importante, quando surgir esse tipo de dúvida, esclarecer muito bem com o seu oncologista para entender esses conceitos. Porque é isso, dentro da oncologia, dentro da medicina de uma forma geral, mas também dentro da oncologia, todos os tratamentos são indicados de químio, de rádio, de imunoterapia-alvo, enfim, tudo isso é baseado em estudos. Eu sei que o que eu estou oferecendo para o paciente, em algum momento foi feito em estudo, foi feito de uma forma controlada, naquela dose, daquela forma, e que eu tenho a possibilidade de ter esse resultado. Então é isso que eu espero com o tratamento, é isso que a gente busca. Quando a gente não segue isso que nós conhecemos, aí a gente está entrando num campo um pouco mais obscuro. Então, por isso que a gente tenta fazer os tratamentos da forma como são indicados e da forma como foram estudados. Certo, pessoal? Era esse o conteúdo que eu queria trazer para vocês. Se vocês têm dúvida com relação a isso, químio antes da cirurgia, essas questões da resposta parcial, resposta completa, enfim, se você passou por uma situação dessa, deixa aqui para mim nos comentários que eu vou estar olhando, vou estar respondendo para vocês. E mais uma vez, pedir para se inscrever no canal, curta esse vídeo, deixa esse apoio aqui, porque isso ajuda bastante, tanto a mim quanto a quem precisa desse conteúdo, recebe esse conteúdo. Certo? Até o próximo.